Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Vamos estudar hoje a lição de número 12, que traz como tema a urgência do discipulado. O texto como base está em Mateus 28, versículo 16 ao 20, e também é estudado Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Nós vamos conceituar o que é discipulado, o estudo da comunhão, da palavra e do serviço dentro do contexto do discipulado e mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja do Senhor. Veja nosso comentário. O ensino básico bíblico dado ao discipulado para o novo convertido, que é a essência da fé inicial para a salvação de todo aquele que se aproxima de Cristo. Então, Deus tem dado dons especialmente à igreja para ajudar todos aqueles que venham a Cristo e ensinar com toda a dedicação através do dom de ensinar, que ainda muitos não têm. E também muitos não são reconhecidos ainda como mestre aqueles que têm o dom. Nós devemos continuar praticando o dom de ensinar na escola bíblica dominical. Precisamos nós continuar para alcançar o ministério de mestre. Conforme Romanos 12, versículo 7, diz que se é ministério, seja em ministrar. Se for o de ensinar, que haja dedicação no ensino. Então, Paulo trata da classificação dos dons de serviço, mas também ele fala do dom de ensinar. Pois ele coloca o serviço e também inclui o dom de ensino juntamente neste versículo. Por isso que quando Jesus ele comissiona os seus discípulos, os seus apóstolos, para pregar o evangelho, a grande comissão que está em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, aonde quando lemos esta palavra, nós temos a revelação que ninguém faz missão sem receber autoridade diretamente do Senhor Jesus Cristo. Precisamos nós entender que ninguém pode fazer discípulos sem a presença de Jesus, a real presença de Jesus. Ninguém pode fazer missões sem fazer discípulos. Então, missão, fazei discípulos em todas as nações da terra. Ninguém pode fazer missões sem confiar no Mestre, confirmando assim o batismo que ele também ensinou, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, fazendo discípulos em todas as nações da terra. Ninguém faz missões sem o poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. É o nome que é a chave de todo poder. Ninguém faz missões sem a companhia diária, permanente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus havia dado ordem para ensinar, para batizar, prometeu também o batismo com o Espírito Santo. Amém? E nós temos que ensinar estas verdades a respeito de Deus, a respeito do homem, dos anjos, da Bíblia, da salvação, enfim, de todas as doutrinas centrais da vida cristã. Então, sobre a leitura bíblica, quais os livros da Bíblia que nós podemos mencionar para um novo convertido ler? Desde o início da minha fé, aprendi que nós devemos ensinar aos novos convertidos que nós devemos aprender primeiro o livro de João. Eu estou falando do Evangelho de João. Depois, numa sequência, vai para o livro de Marcos. Estou dando uma sequência minha aqui para você. Depois para 1º, 2º, 3º João. Depois vai para Gênesis, início de tudo. Então volta para Efésios. Depois Gálatas. Depois Lucas, Mateus, Hebreus, 1º e 2º Coríntios,
Romanos, Salmos e Provérbios. É só um pontapé inicial para uma leitura da Bíblia Sagrada, porque tem muito chão. São 66 livros que nós devemos aprender juntamente no discipulado. Então, o novo convertido, ele acaba de nascer de novo. Ele precisa de uma orientação, porque ele está num novo e vivo caminho. E o que nós vamos ensinar para ele? Glória seja dada o nome do Senhor. Então, o que eu vou ensinar para ele? Primeiro, ele já tem uma pessoa especial que ele ganhou no dia que aceitou Jesus. Então, a companhia fiel que passa a conviver com o novo convertido, com o discípulo, é o Espírito Santo do Senhor. Então, é a primeira pessoa que passa a conviver no ser completo. No ser completo. De quem? Do novo convertido. Porque o ser completo de um homem, ele é composto de alma, ele tem a alma, ele é alma, que tem espírito humano e que tem exatamente o corpo. Então, a soma desses três elementos é o complemento do ser humano. Então, o ser humano, ele é composto de espírito humano, alma e corpo. Amém? Onde está o texto? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5 e 23. Agora veja aí, vamos lá? Essa aqui é uma doutrina básica que nós devemos apresentar ao novo convertido, o discípulo do Senhor, aquele que passa a compreender as Sagradas Escrituras. Nós não precisamos entrar em questões polêmicas, difíceis de entender. Até Pedro diz que os escritos de Paulo são difíceis de entender. Quando a gente fala em coisas difíceis, estas nós podemos deixar por última, ou mais na frente, quando ele aprender exatamente os primeiros passos da fé, aonde ele está no leite. Amém? Ele é um bebê. Então, com isso, ele não pode aprender ainda coisas profundas, que muitas das vezes não vai ajudá-lo em nada. Por exemplo, aquela constante discussão entre Armínio e Calvino. Este assunto nós não devemos falar para aqueles que são novo nascidos, convertidos, são os primeiros discípulos. Então, muitos hoje, infelizmente, estão dentro desse parâmetro de novo convertido. Mesmo que já tenha muitos anos de fé, estas pessoas ainda não aprenderam o básico. Elas não têm interesse muito na sua própria salvação. Elas vão ao culto uma vez, 2 vezes no mês. Ela não se importa em entender nem mesmo as coisas básicas da Bíblia. Ela não se preocupa nem mesmo com a perseverança na fé. Amém? Que uma vez foi dada aos santos. Então, os discípulos, ele tem que entender este básico da mensagem. Amém? Nós estamos estudando aqui a respeito do discipulado, do ensino a respeito que devemos passar para todos que nascem de novo. A Bíblia diz em Gênesis 2, versículo 7, que Deus compôs o homem de espírito, alma e corpo. E isto também Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Nós temos que entender o que Deus deu a todo homem. Deus deu a todo homem, o espírito humano. Amém? Todo homem tem esse espírito humano aqui. Então é aqui que o Espírito de Deus, ele vai fazer com que haja um novo nascimento. Certo? A fim de que a alma se convença e seja regenerada. Assim também prepara o corpo para o quê? Ressurreição de mortos, ou arrebatamento da igreja. Tudo isto nós precisamos mostrar no dia a dia, no ensinamento para o novo nascido. Então, nós estamos estudando que Deus é o nosso fabricante, que Ele criou-nos gloriosamente para uma perspectiva de vida imortal. Porque o homem, a princípio, ele tem um corpo. Mas esse corpo, Deus prometeu vida eterna.
No jardim do Éden, Deus disse a Adão que ele tinha que comer da árvore da vida para receber a imortalidade. Mas ele não comeu, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, a morte entrou no mundo. E a Bíblia mostra que todos pecaram. E assim, todos nós, desde o nosso nascimento, temos dentro de nós um registro de tudo aquilo que fazemos. Então, tudo que nós fazemos, desde o nascimento até agora, está registrado dentro deste livro. Este livro aqui, que pertence a Deus. Esse espírito humano, que a Bíblia diz, Eclesiastes, que ele volta para Deus. Amém? E o espírito volte a Deus que o deu. E o corpo volte ao corpo como era. Mas a alma, ela segue o destino, ó. Esse destino da alma, presta atenção, o meio de ir para Nova Jerusalém, ó, o meio, crer na mensagem do Evangelho da cruz, da morte de Cristo por nossa salvação. Se ele rejeitar, ele continua no mesmo caminho que estava antes, tá certo? Ele vai para onde? Para o Seol hebraico, ou para o Hades, o mesmo lugar. Exatamente, ó, lugar de tormento. Todos os homens, depois que pecaram, vêm para cá. Mas Jesus é o meio para cortar este caminho de lugar de tormento. Ele nos liga com Deus. Assim nós temos um novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 24. Então Deus sabe muito bem julgar todos os homens, porque é Ele que tem o controle da criação. E assim sendo, para mostrar esta tipologia, por exemplo, um avião que cai, ele tem uma caixa preta, que não tem nada de preta, é laranja. E aquela caixa só pode mexer nela, nos áudios, que está ali registrado tudo que passou nas últimas horas de voo, o fabricante do avião. Então, a caixa preta que está exatamente, ó, certo? Aqui, ó, no avião, pertence ao fabricante do avião. Assim, todo espírito humano representa essa caixa preta aqui. Que o Deus que fez o homem, ele toma para ele, porque é de propriedade exclusiva de Deus. Deus colocou no homem o espírito humano para que ele venha a nascer de novo. É a oportunidade de um homem nascer de novo. Depois da morte, não nasceu de novo, o espírito volta para Deus, cumpriu o seu papel. Amém? Glória a Deus. Assim, meus irmãos, todos os ímpios que fazem as suas coisas erradas, Deus recolhe o seu espírito humano e usa no dia do juízo final contra ele, porque o livro da vida de cada um do ser humano é o seu espírito humano. Então Deus vai abrir os livros, amém? Naquele dia, aonde cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, pelos seus atos, e Deus julgará com toda a clareza cada obra de cada um. Mas o novo convertido, Deus apaga todo o seu passado. Ele é feito uma nova criatura. Ele sai do Adão velho para vir para o Adão que veio segundo Deus. O Adão segundo a carne tem condenação. O Adão segundo a carne é morte. Mas o segundo, o último Adão, deu vida a nós com abundância. E nós perseveramos nesta vida. Então, todo o nosso registro é recolhido por Deus. E nós sabemos que todos nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. E assim, convertidos, nenhum mal, estado do mal, lugar do mal, nada poderá nos atingir. Porque Jesus nos deu vida e vida com abundância. O novo convertido tem que aprender que depois da cruz,
ele não pode mais se preocupar, amém? Com seus velhos pecados passados, em querê-lo, tirá-lo, acusá-lo, distanciá-lo. Não, ele tem que ver o mérito que apagou o seu pecado, que cancelou a sua culpa, o sangue de Jesus. Então, Efésios capítulo 1, versículo 13. Veja o primeiro versículo aqui, que você deve apresentar também a um novo convertido. Nós estamos falando da urgência do discipulado. E a tendência desta aula é mostrar o discipulado. Como discipular. Então veja o versículo 13 do capítulo 1 de Efésios, que fala que ele foi selado. O Espírito Santo, ele sela. O selo é uma garantia de pertencer a Deus. Todos nós sabemos que precisa de selo em uma mercadoria que vai chegar ao seu destinatário. E Deus selou o novo convertido, garantindo o destino dele. Amém? Quando ele persevera até o fim. Quando ele vai até o fim da carreira da fé. É o projeto de Deus, como Jesus recebeu. Ser fiel até a morte e dar-lhe-ei a coroa da vida. Então o Espírito Santo, ele sela com selo. Muitos novos convertidos desistem da fé, porque eles não compreendem a verdade e acham que as coisas estão piorando, acham que as coisas estão cada vez ruins. Sim, eles sentem confrontos internos todos os dias, todas as noites, e eles não compreendem isto. Eu, particularmente, fui criado espiritualmente com meu pai na fé, Francisco Cavalcante, homem cheio de fé, que teve a graça de Deus, paciência de esperar no meu amadurecimento, ajudando-me a ser homem de Deus. Louvo a Deus pela vida do Francisco Cavalcante, irmão Chico. Que Deus abençoe irmão Chico e sua família. Então veja, meus irmãos, a resposta. Deus abençoe. Veja aí a resposta que nós devemos dar para todas as pessoas que estão em conflitos e guerras interiores. Todo novo convertido passa por isto. Aí, veja que nós temos que aprender que isto é sinal de salvação. Se há um conflito, o Espírito de Deus está comigo. Ele não me abandonou, ele está dizendo, não mete nisto, não se envolve com isto, então não vá, fique. Então nós somos guiados hoje pelo novo gerente chamado Espírito Santo da verdade, que não nos quer fazer o mal, mas quer nos fazer amigos de Deus por meio de Jesus. Jesus, ele quer a nossa amizade. E devemos estar felizes por essas lutas, por esses conflitos, dia a dia, até que ele venha. Glória a Deus. Então veja que o novo nascido, ele tem um novo gerente. Tudo está novo na vida dele. Amém? Veja que eu posso entender a partir da fé esse conflito, porque ele não termina aqui, ele vai até a vinda do Senhor. Amém? É que nem o Ismael e o filho da escrava Agar. Melhor, o Ismael, filho da escrava Agar, com o filho da promessa Isaque. Agora veja só, a segunda coisa que o novo convertido ele faz após ouvir, ele vai, presta atenção, ele ouviu a palavra, creu, foi o que eu fiz, e agora ele vai ouvir a voz do seu pastor, amém? Salmo 23, versículo 1,
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então veja que Jesus disse: eu sou o bom pastor. Amém? E as ovelhas conhecem a minha voz. Veja que o novo convertido precisa ouvir, ser conhecido por Jesus e também precisa segui-lo. Assim, ouvindo, seguindo, sendo reconhecido, Jesus disse: eu vos dou a vida eterna. Amém? A vida eterna não é física. A vida eterna não é uma vida de 70 anos. A vida eterna não terá fim, nunca. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando de um novo convertido e a manifestação gloriosa do Espírito Santo em sua vida, no trabalhar do seu caráter, no trabalhar da sua regeneração, no trabalhar do mover, porque ele agora vai falar segundo as palavras de Deus. Glória a Deus. Então veja, na condição, ouvindo a voz, ser reconhecido por seu pastor e seguindo Jesus, nesta condição, Jesus diz: ninguém pode arrebatar da minha mão. Amém? Se estamos em Cristo, ninguém pode arrebatar da sua mão. João 6,37. Então, quem é os que vão ao Pai por meio de Cristo? Será que são só os marcados? Ou os destinados? Ou só os que estão em Cristo? Os eleitos, predestinados? Quem são estes? Vejam a questão da sinceridade. As pessoas, mesmo maus, muitos são sinceros, porque fazem as coisas pensando que está correto, mas não está correto. Mas elas são sinceras, mesmo fazendo mal. As pessoas que fazem a idolatria, muitas delas são sinceras, porque acham que estão corretas em fazer aquilo. As pessoas idólatras. Então, até mesmo Paulo, ele pensava que estava fazendo o correto quando perseguia os cristãos e prendiam eles. Mesmo fazendo errado, Paulo era sincero nas suas ações, mas Deus vai manifestar-se nesta sinceridade, porque nosso Deus, ele vai prover exatamente ao sincero. Amém? O quê? A salvação. Glória a Deus. Veja só, a salvação. Nós estamos falando aqui da providência divina a respeito dos sinceros. Mesmo estando fazendo coisas erradas, Deus vai dar um meio, certo? E através desse meio, Deus vai ocasionar uma oportunidade. Amém? Veja, glória a Deus. Providência divina vindo ao sincero para ele ser um salvo através de um meio, por meio também da oportunidade. Deus vai dar um meio. E a gente vai ver isto mediante a graça de Deus que encontrou nós pela misericórdia. Amém? Então, eu tive uma oportunidade. E eu tive um meio. E eu abracei a oportunidade e o meio. Glória a Deus. Agora veja, Deus chamando Paulo. Paulo que ardia em zelo pela lei, mas prendia erradamente os cristãos. Deus vai providenciar a Paulo. Veja só, no caminho de Damasco, uma luz o derrubou e uma voz veio. Veja, Jesus apareceu a Saulo de Tarso. Veja o meio. Jesus foi o meio. Glória a Deus. Aí Jesus disse o seguinte, tem uma coisa para você fazer. Eu lhe dou a oportunidade.
Agora abraça essa oportunidade, vai lá na casa de um homem chamado Ananias e você tem que ouvir Ananias. Amém? Deus entregou neste mundo dos homens dons aos homens. Então Deus, Ele, quando disse para o João Batista que ele tinha que preparar o caminho do Senhor, então Jesus, ele não iniciou o seu ministério sem que João terminasse o seu. Então Deus, ele colocou nas mãos dos homens dons para pregar a palavra do Senhor. E assim, veja, Paulo tinha que ir até Ananias. Era a oportunidade que Jesus estava dando a Paulo. E ele tinha que crer nas palavras que Ananias ia falar. Então Deus providencia tudo, porque Deus conhece. E Deus vai dando meio, vai dando oportunidade para que ele seja salvo. Este é o princípio para todos aqueles. E os sinceros precisam estar, amém? Abraçando a oportunidade. Agora, Deus não escolheu só alguns. A salvação veio para todos os homens, porque Jesus foi o meio. Amém? Jesus morreu por todos. Todos recebem, se crê, a salvação. Então, os homens são inexcusáveis. Os homens que estão sendo condenados, eles não podem mais dizer, porque eu pequei por causa do meu pecado. Não é mais por causa do pecado simplesmente, mas é por não crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Porque todos que pecarem, a Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram. Se todos pecaram, então a salvação é mediante a graça por meio de Jesus. Então não é questão agora de todos pecarem. Mas está escrito no Evangelho de João, que a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais a luz do que Jesus. Melhor, eles amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o mundo do que Jesus. Então, a questão da condenação do mundo não é porque eles pecam, porque todos pecam, mas é por rejeitar o Salvador dos pecados, por rejeitar o perdão, a graça e a misericórdia que Jesus veio nos dar. Amém? Por rejeitar o sacrifício. Ninguém pode anular o sacrifício de Cristo. Então não há a questão da limitada salvação, porque isto seria limitar o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo é universal, para todos os homens, para todos os pecadores. Amém? Agora veja outro exemplo. Etíope. Nós falamos de Paulo, certo? Agora vamos falar do etíope. Aquele que vinha na carruagem, que era o tesoureiro da rainha de Candace. Foi ele que ia passando na carruagem, o Espírito de Deus que estava em Filipe. Aquele que Jesus chamou no capítulo 1 de João, um dos 4, os primeiros que foram iniciar, os primeiros discípulos que iniciaram o ministério. Nós vamos falar isto na nossa aula extra aqui, 85991281260. Nós vamos falar dos primeiros discípulos que Jesus trouxe para o seu ministério. Aqueles de João, 2 deles foi seguindo a Jesus. E Jesus foi trazendo Pedro, foi trazendo André, foi trazendo Felipe, foi trazendo Natanael. O quarteto em João capítulo 1, versículo 41 e diante. Amados, veja. Etíope, ele recebeu um meio. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E este livro foi o meio, mas o livro não falou. Ele estava lendo, mas não entendia.
Mas Deus enviou Filipe. A palavra Filipe significa aquele que gosta de cavalo. E passou uma carruagem, passou uns cavalos levando ali aquela carruagem. E Filipe não perdeu a oportunidade de chegar até o etíope. E quando chegou ali, olha a oportunidade. Entendes tu que lê? Glória a Deus. Como vou entender se não tem ninguém que me ensine? E Felipe anunciou que a palavra se referia a Jesus. E o etíope creu e foi batizado. Louvado seja Deus. Veja a oportunidade que Deus dá. E Deus vai nos dando. Ele também deu a Cornélio, porque o anjo veio. E o anjo disse, vai até Pedro. Irmãos, Deus dá um meio, o anjo, mas o anjo não salvou ninguém. O anjo disse, tem Pedro aí para pregar o evangelho. É a oportunidade, você tem que ir lá ouvir Pedro. O mundo tem que ouvir a palavra de Deus por meio da igreja. A igreja é uma grande oportunidade para o mundo aceitar Cristo como seu Salvador. Então não perca a oportunidade. Abrace e receba a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abaixo deste vídeo tem um comentário. E você lê, entra no Zap e fala conosco. Deus abençoe, Deus vos guarde. Até a última lição, se Deus quiser, com muito amor, encerrando o trimestre com muita alegria. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.